Rio Jutaí, Amazonas, julho de 1984. O chiado do rádio AM cortava o silêncio úmido da manhã quando a voz cansada de seu Benedito ecoou pela frequência 87.5. Atenção, moradores das comunidades do Jutaí. Isaías Monteiro, conhecido caçador da região, não retornou de sua expedição iniciada há 3 dias. Familiares pedem informações. Na pequena estação de rádio comunitária de Eirunepé, Benedito desligou o microfone e suspirou. Conhecia Isaías há mais de 20 anos. Homem da floresta, respeitado pelos ribeirinhos, alguém que lia os sinais da mata como outros liam jornal. Não era comum um caçador como ele simplesmente sumir. Isaías Monteiro, 34 anos, tinha partido na madrugada de 18 de julho com destino à Serra do Divisor, região conhecida pela abundância de caça, mas também pelos relatos estranhos que circulavam entre os moradores. Havia levado apenas o essencial: espingarda calibre 16, munição, facão, rede de dormir e mantimentos para uma semana. Era o suficiente para qualquer expedição de rotina. Dona Teresa, sua esposa de 12 anos de casamento, ainda conseguia sentir o cheiro de breu e tabaco que sempre acompanhava o marido. Na manhã da partida, ele havia beijado sua testa e sussurrado: 7 dias, não mais que isso. Eram as mesmas palavras de sempre, mas algo no olhar dele parecia diferente, uma inquietação que ela não soube nomear. O barraco de madeira onde viviam ficava numa elevação às margens do Jutaí, cercado por açaizeiros e uma pequena roça de mandioca. Dali, Teresa podia ver o porto onde Isaías havia embarcado na canoa emprestada do compadre Zeca. A embarcação havia retornado 3 dias depois, encontrada à deriva por pescadores, mas sem qualquer sinal do caçador. As primeiras buscas começaram no 4º dia. Zeca e mais 5 homens subiram o rio até o último ponto onde Isaías havia sido visto. Um igarapé estreito que serpenteava em direção às colinas da Serra do Divisor. As pegadas dele seguiam pela trilha por cerca de 2 quilômetros antes de simplesmente desaparecerem numa clareira cercada de castanheiras centenárias. Era como se a terra tivesse engolido ele, contaria mais tarde o compadre Zeca, mexendo nervosamente com o chapéu entre as mãos. As pegadas paravam ali, no meio da clareira. Nem sinal de luta, nem rastro de onça, nada. Durante a busca, encontraram apenas um cartucho deflagrado a uns 50 metros da clareira e algumas fibras de tecido presas num galho baixo. Nada mais. A floresta permanecia em silêncio absoluto. Um silêncio que os homens descreveram como pesado demais, como se tivesse gente escutando. Quando as primeiras chuvas chegaram, uma semana depois, lavaram qualquer vestígio que pudesse ter restado. A mata fechou-se novamente sobre seus segredos, e Isaías Monteiro tornou-se apenas mais uma história sussurrada nos portos fluviais do Amazonas. Rio Jutaí, Amazonas, agosto de 1984 a dezembro de 1990. O delegado Antônio Vargas chegou de Eirunepé 3 semanas após o desaparecimento, quando as chuvas já haviam transformado as trilhas em lamaçais intransitáveis. Era um homem da cidade, desconfortável com o calor úmido e os mosquitos, que ouvia os relatos dos ribeirinhos com uma expressão de quem considerava tudo aquilo folclore regional. Provavelmente se perdeu e foi pego pela enchente, concluiu após 2 horas de investigação. Ou então resolveu começar vida nova em algum garimpo. Suas palavras caíram como pedras no silêncio da comunidade. Para os moradores do Jutaí, Isaías jamais abandonaria Teresa, e nenhum homem que conhecia a floresta como ele se perderia numa região que percorria desde menino. Dona Teresa recusou-se a aceitar a versão oficial. Todos os dias, ao amanhecer, sentava-se na varanda do barraco com uma cuia de café e os olhos fixos na curva do rio, onde Isaías sempre aparecia ao retornar de suas expedições. Manteve a espingarda dele pendurada na parede, a rede armada na varanda e um prato sempre posto na mesa. Ele volta, dizia para quem quisesse escutar. Isaías conhece cada árvore desta mata. Se não voltou ainda, é porque algo o está segurando. Os anos passaram devagar nas margens do Jutaí. A comunidade cresceu com a chegada de novas famílias vindas do interior, mas o barraco de Teresa permaneceu intocado, como um memorial silencioso. As crianças que nasceram depois de 1984
cresceram ouvindo a história do caçador que sumiu na Serra do Divisor, e muitas vezes desafiavam umas às outras a se aproximarem da trilha onde ele havia desaparecido. Em 1987, um grupo de geólogos da Petrobras fez levantamentos na região e encontrou ossos humanos numa grota a 5 quilômetros da clareira. A esperança de Teresa durou apenas 3 dias, o tempo necessário para descobrir que se tratava de restos mortais muito mais antigos, provavelmente de algum índio dos tempos da ocupação da região. O padre Miguel, que visitava a comunidade mensalmente, tentava convencer Teresa a aceitar a viuvez e seguir em frente. Deus tem seus mistérios, filha, dizia ele, mas ela sempre respondia: Isaías não está com Deus ainda, padre. Está em algum lugar desta floresta, esperando que eu continue esperando. Os moradores mais antigos começaram a evitar a região da Serra do Divisor. Pescadores relatavam sensações estranhas ao passarem pelo igarapé onde Isaías havia desembarcado. Uma sensação de estarem sendo observados, ruídos que não conseguiam identificar e um silêncio que parecia ter vida própria. Zeca, que se sentia responsável pelo desaparecimento do compadre, organizou mais 2 expedições de busca, uma em 1986 e outra em 1989. Ambas retornaram sem encontrar qualquer vestígio, mas com os mesmos relatos de inquietação e mal-estar que a região provocava. Em dezembro de 1990, depois de 6 anos de espera, Teresa finalmente aceitou a pensão por morte presumida que o INSS oferecia, não porque acreditasse que Isaías estivesse morto, mas porque precisava de dinheiro para manter o barraco em condições de recebê-lo quando voltasse. Ele vai voltar, repetia para si mesma todas as noites, antes de dormir na rede da varanda, de onde podia ver a primeira curva do rio. Isaías sempre volta. Serra do Divisor, Amazonas, 15 de novembro de 2012. O vendaval começou pouco depois das 3 da madrugada, acompanhado de uma chuva que parecia querer lavar a floresta inteira. José Raimundo, técnico do ICMBio responsável pelo monitoramento da reserva, acordou com o barulho ensurdecedor de galhos se quebrando e árvores tombando. Eram sons que ele conhecia bem, a floresta se renovando através da destruição. Quando amanheceu, a trilha principal estava intransitável. Troncos centenários haviam caído como palitos de fósforo, criando uma paisagem irreconhecível. José Raimundo e sua equipe levaram 3 dias para conseguir chegar à região da antiga clareira, onde, décadas atrás, um caçador havia desaparecido. Foi ao contornar uma castanheira caída, uma gigante de mais de 40 metros que havia resistido a séculos de tempestades, que José Raimundo viu algo que o fez parar bruscamente. Onde antes havia apenas terra coberta de folhas secas, agora se via uma estrutura de madeira escura, parcialmente soterrada e coberta por raízes que a tempestade havia arrancado junto com a árvore. "Pessoal, venham ver isso!" gritou para a equipe, que se aproximou com cautela. Era uma cabana pequena, feita de troncos encaixados e coberta com folhas de palmeira já apodrecidas. A estrutura estava preservada de forma quase milagrosa, protegida durante décadas pelas raízes da castanheira que cresceram ao seu redor. A porta estava entreaberta, presa por cipós que José Raimundo cortou cuidadosamente com o facão. O interior da cabana exalava um cheiro de madeira úmida e tempo parado. Havia uma rede armada entre 2 vigas, uma mesa tosca feita de troncos e, no canto, uma pilha de objetos que fez o coração de José Raimundo acelerar. Uma espingarda enferrujada, calibre 16, cartuchos vazios espalhados pelo chão, armadilhas improvisadas feitas com arame e madeira, e, cuidadosamente envolvido em folhas de látex natural, um caderno de capa preta que havia resistido à umidade da floresta. José Raimundo pegou o caderno com as mãos tremendo. As primeiras páginas continham anotações de caça, horários de movimento dos animais, descrições de trilhas, marcações sobre a lua e as marés do rio. A letra era firme, organizada, mas conforme avançava pelas páginas, a escrita ia se tornando mais irregular, as anotações mais estranhas. Dia 12. Os macacos pararam de gritar. Silêncio completo desde ontem. Dia 15. Construí a cabana. Algo não me deixa sair daqui. Dia 20. As árvores têm olhos. Desenho eles para não esquecer.
As páginas finais estavam cobertas de desenhos perturbadores, olhos humanos espiando entre galhos, símbolos que pareciam misturar escritas indígenas com rabiscos desesperados e mapas da região com anotações como Vozes no Igarapé e o Eles sabem que estou aqui. A última entrada era de uma linha só, escrita com letra trêmula. Se alguém encontrar isto, digam a Teresa que eu tentei voltar. José Raimundo saiu da cabana cambaleando. A 100 metros dali, quase totalmente coberto por folhas e galhos, encontrou um esqueleto humano em posição fetal, como se a pessoa tivesse se encolhido tentando se proteger do frio. Ao lado dos ossos, uma carteira de identidade plastificada ainda mostrava o nome, Isaías Monteiro, nascido em 1950. O técnico do ICMBio sentou-se num tronco caído e olhou ao redor. A clareira parecia diferente agora, carregada de uma energia que não conseguia explicar. O silêncio era o mesmo que os ribeirinhos descreviam há décadas, denso, vivo, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Quando a equipe de resgate chegou, 2 dias depois, trouxe consigo Dona Teresa, agora uma senhora de 74 anos, que havia insistido em acompanhar a operação. Ela olhou o caderno, tocou a espingarda enferrujada e sussurrou. Ele tentou voltar para mim. Eirunepé, Amazonas, janeiro de 2013. O laudo da perícia chegou num envelope pardo que permaneceu fechado sobre a mesa do delegado por 3 dias. Dr. Henrique Morales, o médico legista enviado de Manaus, havia trabalhado em casos de desaparecimentos na Amazônia por mais de 20 anos, mas nunca havia visto algo como aquilo. O esqueleto é definitivamente de Isaías Monteiro, confirmou ao abrir o envelope na presença de Dona Teresa, José Raimundo e o atual delegado de Eirunepé. Mas o que não conseguimos explicar é como ele sobreviveu na floresta por tanto tempo. As análises dos ossos indicavam que Isaías havia vivido pelo menos 6 meses após o desaparecimento, talvez mais. Sinais de raquitismo sugeriam uma dieta pobre e desequilibrada, mas não de morte por inanição. O esqueleto não apresentava fraturas ou sinais de violência. Para todos os efeitos, ele havia simplesmente parado de viver. Dona Teresa segurava o caderno do marido com as 2 mãos, como se fosse um livro sagrado. Durante as semanas seguintes, passou horas estudando cada anotação, cada desenho, tentando entender o que havia acontecido naqueles meses perdidos na floresta. Ele escrevia sobre vozes, disse ela para o padre Miguel, que havia voltado especialmente para acompanhar o caso, vozes que vinham do Igarapé durante a noite, e sobre algo que não o deixava sair da cabana. O pároco, agora um homem idoso de cabelos brancos, folheou o caderno com cuidado. Os desenhos nas páginas finais o perturbavam, não pelos símbolos em si, mas pela progressão deles. Começavam organizados, quase científicos, como se Isaías estivesse documentando algo que via, mas gradualmente se tornavam frenetéticos, desesperados. Talvez ele tenha tido algum tipo de colapso mental, sugeriu Dr. Zé Morales. O isolamento prolongado pode causar alucinações, paranoia. É mais comum do que imaginamos em casos de sobrevivência extrema. Mas José Raimundo não estava convencido. Havia algo na cabana, algo que sentia toda vez que voltava ao local para continuar as investigações. Durante uma dessas visitas, notou que os pássaros realmente não cantavam naquela área específica da floresta, e numa manhã de névoa cerrada, teve certeza de ter ouvido vozes sussurrando em língua que não conseguia identificar. A revelação final veio de uma fonte inesperada. Pajé Raoni, ancião da comunidade indígena Nuquini que vivia a 2 horas de barco rio acima, procurou José Raimundo numa tarde de março. O velho índio, que raramente saía de sua aldeia, havia caminhado pela floresta especificamente para falar sobre Isaías. Aquele lugar é antigo, disse Raoni em português misturado com sua língua nativa. Muito antes dos brancos chegarem, nossos ancestrais evitavam aquela clareira. Diziam que era onde os espíritos da floresta falavam com os mortos. Segundo Raoni, a clareira fazia parte de um complexo cerimonial ancestral, um local onde pajés antigos faziam contato com o mundo espiritual. Quem fica muito tempo ali, ouve as vozes dos que já partiram. Algumas pessoas conseguem sair, outras ficam presas entre os 2 mundos. O pajé olhou o caderno de Isaías
e apontou para alguns dos símbolos desenhados. Ele viu coisas que não era para ver. A floresta tentou ensiná-lo, mas ele não entendia a linguagem dela. José Raimundo nunca soube se acreditar completamente na explicação de Raoni, mas quando voltou à cabana pela última vez, para lacrar oficialmente o local, encontrou algo que não havia notado antes. Pegadas frescas ao redor da estrutura, pegadas que claramente não eram de sua equipe. Eram pegadas humanas, mas descalças, com dedos longos e marcas que pareciam garras. Seguiam um padrão circular ao redor da cabana, como se alguém ou algo tivesse estado ali recentemente, vigiando. Rio Jutaí, Amazonas, dezembro de 2013. O funeral de Isaías Monteiro aconteceu quase 30 anos após seu desaparecimento, numa tarde de dezembro quando o rio estava baixo e a floresta respirava o calor seco do verão amazônico. Toda a comunidade do Jutaí estava presente, incluindo pessoas que haviam nascido muito depois de 1984, mas que cresceram conhecendo a história do caçador perdido. Dona Teresa havia insistido para que o caixão permanecesse aberto durante a cerimônia. Não havia muito a ver, apenas ossos cuidadosamente organizados sobre veludo branco, mas ela queria ter certeza de que Isaías finalmente havia voltado para casa. Agora posso dormir em paz, disse ela para o padre Miguel, mas seus olhos ainda carregavam uma inquietação que 30 anos de espera haviam gravado em sua alma. O caderno de Isaías foi enterrado junto com ele, por pedido expresso de Teresa. São segredos dele com a floresta, explicou. Não é para mais ninguém saber. Apenas algumas páginas foram fotografadas pelas autoridades antes do enterro, mas as imagens nunca foram divulgadas publicamente. José Raimundo continuou trabalhando na reserva, mas nunca mais voltou à região da Clareira. A cabana foi oficialmente lacrada e a área declarada de preservação integral. Nos relatórios técnicos, constava apenas que se tratava de um sítio arqueológico de valor cultural. 3 meses após o funeral, Dona Teresa morreu dormindo na rede da varanda, com os olhos voltados para a curva do rio, onde sempre esperou o marido retornar. Os vizinhos disseram que ela morreu sorrindo. O barraco do casal foi doado para uma família de pescadores que havia chegado recentemente à região. Eles refizeram o telhado, pintaram as paredes e plantaram flores ao redor da construção. Mas nas primeiras semanas, a esposa do pescador relatou sonhos estranhos. Via um homem de barba grisalha sentado na varanda, olhando para o rio e sussurrando o nome Teresa. Com o tempo, os sonhos pararam. A vida seguiu seu curso nas margens do Jutaí, como sempre havia seguido. Novas histórias surgiram, novos mistérios ocuparam as conversas nos portos fluviais. A floresta continuou crescendo, cobrindo cicatrizes antigas e criando novas paisagens. Mas os moradores mais antigos ainda evitam a região da Serra do Divisor. Dizem que em noites de lua nova, quando o silêncio fica mais denso, ainda é possível ouvir vozes sussurrando no igarapé. Vozes que falam em línguas que ninguém consegue entender, mas que carregam uma tristeza antiga como a própria floresta. José Raimundo, agora aposentado e morando em Manaus, às vezes acorda no meio da noite com a sensação de que alguém está o chamando. Não consegue explicar porquê, mas tem certeza de que é a voz de Isaías, ainda ecoando da profundidade verde da Amazônia. E talvez seja mesmo, porque na floresta amazônica, como disse uma vez o pajé Raoni, o tempo não enterra os segredos, ele apenas os guarda, esperando o momento certo de revelá-los novamente. A clareira onde Isaías construiu sua última cabana permanece isolada, protegida por leis ambientais e pelo medo ancestral que ainda habita o coração dos ribeirinhos. A castanheira que caiu durante a tempestade de 2012 continua lá, seus galhos servindo de casa para pássaros que nunca cantam. E nas noites mais silenciosas, quando a névoa sobe do rio e envolve a floresta como um sudário branco, algumas pessoas juram que ainda é possível ver uma luz fraca piscando entre as árvores da Serra do Divisor, como se alguém estivesse tentando mandar um sinal, pedindo para ser encontrado. Mas ninguém vai verificar, porque na Amazônia, alguns mistérios são feitos para permanecer sem solução, guardados pelo silêncio eterno da floresta, que tudo vê, tudo sabe, mas nem sempre conta.